Amigos, eu gostaria de compartilhar mais uma leitura da Bíblia. Essa leitura está em Daniel, no capítulo 7. A leitura diz que Daniel teve um sonho, e nessa visão ele viu 4 animais. Esses animais, cada um deles representa um poder na terra, um reinado, ok? Eu não vou ler os versículos completos, mas apenas os que falam sobre os animais, para que a gente entenda que animais são esses que Daniel viu em sua visão. Então, e o que representa eles, claro. Então, no capítulo 7 de Daniel, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Amigos, mar grande significa nações, povos e línguas, ok? E esse vento que agitava esse mar, que agitava as pessoas, esse vento significa guerras ou rumores de guerras, ok? Versículo 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Então veja que subir do mar é sair dentre os povos, esse rei, esse reinado, ok? Versículo 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Parei aqui, vou por versículo 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso. Versículo 6. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. Versículo 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrava, sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Versículo 16. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Versículo 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Então ele disse: O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Ele devorará toda a terra e pisará aos pés e fará em pedaços. Versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então perceba, irmãos, que a palavra de Deus está dizendo que esse poder, esse reinado, mudaria a lei de Deus. Então, vamos analisar qual foi o poder que mudou a lei de Deus. Amigos, no livro de Êxodo, no capítulo 20, a gente encontra os 10 mandamentos da lei de Deus. Eu vou ler os 10 mandamentos, mas não versículo por completo, só para que a gente entenda aqui a lei de Deus. No capítulo 20 de Êxodo, a partir do versículo 3, eis o primeiro mandamento que diz assim: Não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Versículo 7.
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Vou repetir, o 4º mandamento está no versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Versículo 12. Honra teu pai e tua mãe. Versículo 13. Não matarás. Versículo 14. Não adulterarás. Versículo 15. Não furtarás. Versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Irmãos, perceba então os 10 mandamentos da lei de Deus na Bíblia Sagrada. Agora, se você for para o catecismo romano da Igreja de Roma, você vai perceber, irmãos, pesquise na internet se você não tiver um catecismo. Irmãos, o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, está ok. O segundo mandamento, que é não farás para ti imagem de escultura, ele não tem no catecismo de Roma, da Igreja Romana. Não tem. E o 10º mandamento, que diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem sua serva, nem seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. A Igreja Romana, ela pegou o 10º mandamento e dividiu em 2. Você pode pesquisar você mesmo, você pode olhar você mesmo se você tiver o catecismo. Então, o segundo mandamento de Deus não existe no catecismo. E o 10º mandamento, a Igreja de Roma pegou esse 10º mandamento e dividiu em 2, para preencher o segundo que foi tirado. Lembra que um poder que surgiria, esse animal terrível e forte, mudaria os tempos e a lei de Deus? Pois bem, a Bíblia diz que nós devemos santificar o 4º mandamento, que é o sábado. Mas a Igreja de Roma diz que nós devemos santificar o domingo. Ou seja, quem mudou os tempos e a lei de Deus? Quem mudou a lei de Deus? Foi ou não foi a Igreja Romana? Irmãos, a palavra de Deus ela é bem clara. Ela é bastante clara e ela explica muito bem. Basta que a gente estude as profecias. Então esse animal terrível e feroz, que é um reino na terra, esse é o reinado do papado. É a Igreja de Roma, que mudou a lei de Deus, que tira o 4º mandamento e diz que você tem que santificar os domingos, e tirou da lei de Deus o 2º mandamento, que diz para não fazer imagem nem adorar, e pegou o 10º mandamento e dividiu em 2, para que um preenchesse o 2º que eles tiraram. Então, irmãos, pesquisem aí na internet, baixem aí para vocês o catecismo da Igreja Romana, leiam e tirem suas próprias conclusões. Até o próximo vídeo.